Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tá vendo lá atrás o negócio redondo para melhorar a cara, né? Para dar uma luz. Tudo bem com você? Aqui a gente não esconde nada, é do jeito que é. Como você está? Tudo bem? Vamos tomar café com leite? Esse leite aqui, leite de soja industrializado, hein? Que vergonha. O leite caseiro é muito melhor, mas como eu já tinha de soja, então eu falei, vai esse mesmo. Hum. Tudo bem com vocês? E aí, o que a gente vai falar sobre hoje? Vou falar desse vestido aqui. Olha que vestido lindo. Eu vou ficar de pé pra vocês verem. Viu? Esse vestido não é lindo, lindo, lindo. E esse vestido tem uma história que eu preciso falar pra vocês. Esse vestido que me deu foi a minha filha Nicole Caroline. E eu falo pra você, eu amo esse vestido. Inclusive, Nicole, se você estiver vendo esse vídeo, a mãe te ama tanto, eu tô morrendo de saudade. Mas eu sei que é uma fase. Então, por motivos da vida, né, jurídicos, a Nicole não mora mais aqui na Dinamarca, junto com a gente. Ela tá morando fora. E a Nicole, quando ela ficou grávida, eu acredito que seja isso. Eu nunca tive uma explicação. Mas quando a Nicole ficou grávida, teve uns desentendimentos entre eu e ela e a família do marido dela, que ela decidiu dar um tempo de falar comigo. Então, assim, a gente ficou muito tempo sem se falar na gravidez dela. Ela morava longe da minha casa, eu morava 3 horas da minha casa. Então, assim, e eu falo pra você, por muitas vezes antes da gravidez, ela me pediu pra ir pra casa dela e eu não fui. Ai, como eu me arrependo. Eu falava que eu não podia porque eu sempre precisava fazer alguma coisa. E hoje eu tô pronta pra sair daqui e lá onde ela tá e ela nem me chama. Então, assim, ela ficou muito tempo sem falar comigo. Aí aconteceu o quê? Aconteceu que um dia a minha mãe falou pra mim, eu tava vivendo a minha vida, ela falou que ela não queria falar comigo, que ela precisava de tempo. E eu dei o espaço para ela. Aí um dia minha mãe ligou para mim, minha mãe mora no Brasil. Ela ligou para mim e falou que a Nicole não morava mais na Dinamarca, que estava num país africano, né? Ela mora na África hoje. Eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero de um jeito, porque só tava ela e as 3 crianças. E o marido dela não tava, por motivos pessoais, né? Menina do céu, eu falo pra você, meu Deus, eu entrei no desespero, eu falei, meu Deus. Eu chorava, 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 chorava. Mas o meu maior desespero é porque, primeiro, eu não tinha acesso com ela. E segundo, por quê? Porque eu, Adriana, é a pessoa que vai e faz. Então, assim, se alguém chega e fala assim, ó, não sei o quê, não pode deixar que eu faço. Joga no meu colo que eu resolvo. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Fui mãe quando eu tinha 14 anos. Então, assim, e fazer é alguma coisa de mim. Assim, a gente acredita em Deus, claro, mas ele também fala, faz a sua parte. E a minha parte eu estava pronto para fazer. Então, quando isso aconteceu, o que é que aconteceu? Me deixou numa posição vulnerável. Me deixou na posição que eu não tinha como fazer nada, porque ela não queria falar comigo. Até hoje, ela não fala comigo. Eu não tenho o endereço dela, eu não tenho como saber nada dela. A minha mãe fala com ela todo santo dia, mas ela não fala comigo. Então, assim, o que aconteceu? Faz o que? 2 meses atrás, eu tava deprimida. Nossa Senhora, eu lembro que eu chorei 2 dias, 2 noites, assim, direto. Chorava, 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 chorava. Aí o telefone tocou, era ela e as crianças. Aí a gente conversou, eu vi as crianças. Elas estavam diferentes de quando elas moram aqui.
a gente conversou, eu vi elas. Foi assim um presente que Deus me deu. Aí durante uns 4, 5 dias a gente conversou, sem câmera. Aí eu fiz uma brincadeira, talvez foi uma brincadeira mal feita, mas foi o suficiente para ela não falar mais comigo. E assim, eu sinto falta dela todo dia. Sinto falta dos meus netos todo dia. E o que isso me ensinou? Quando você chega nesse ponto, que você tá com a mão e o pé amarrado, atado, você só tem uma coisa para fazer. É ajoelhar e pedir para Deus. Mas assim, pedir para Deus é alguma coisa assim, Deus, vamos comigo que eu vou e faço. Nesse caso, não. Nesse caso, eu tive que me colocar como filha e falar, eu sou uma criança, eu não tenho como resolver. Eu não tive nem como colocar eu como filha, assim, eu sou filha de Deus. Não, eu tive que me colocar numa posição vulnerável perante de Deus, que é o único que tem como me ajudar nesse caso, e falar, Deus, eis-me aqui, eu não tenho como fazer nada nesse caso, porque eu não tenho. Aí, depois de muita noite mal dormida, muita noite acordada, muito sofrimento, sabe? E assim, eu tive muita raiva da minha mãe, porque ela não me falou isso antes, porque que eu fui assim a última a saber, porque que ninguém... E eu percebi duas coisas, que a última coisa que eu podia fazer era ter raiva deles, porque a Nicole tá vivendo a vida dela. E tudo que a gente vai se focar, isso vai crescer. Quanto mais raiva eu tivesse da minha mãe por não ter me comunicado e por que não foi diferente, isso só iria refletir em mim, na pessoa que eu sou. Essa foi a primeira lição. A segunda lição foi a seguinte, Deus, eu precisava fazer alguma coisa para viver nisso. É onde Deus falou para mim, cria qualquer coisa, cria, mas cria e mostra pro mundo que você criou, porque você é minha filha. Então o que aconteceu? Eu comecei a fazer, eu tenho 2 canais dark no YouTube, que é canal onde eu não apareço, eu tenho esse canal no YouTube, eu tenho um canal de confeitaria no YouTube, e o que me salvou? Eu gosto de YouTube, já falei, né? O que me salvou? O que me salvou foi criar. Então, todo dia, porque assim, o espaço vazio da saudade, eu enchi com um projeto. Falando nisso, eu estou em um projeto de um software, que eu estou fazendo na Dinamarca para a indústria, mas esse software é um pouco meio complicado, porque assim, ele dá uns palcos, eu não sei o que é, então eu ainda não vendi, não fiz nada, porque... eu também fiz um projeto de usando inteligência artificial para ajudar casais no Brasil, mas esse aí eu já fechei. Então, assim, o que aconteceu? Eu peguei toda essa dor, todo esse vazio, e eu coloquei uma coisa na cabeça, eu vou criar todo dia, como eu tô criando esse vídeo aqui agora. Todo dia eu vou criar. O que acontece? Quando eu acordo, eu agradeço a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu leio a Bíblia, eu escrevo meus pensamentos todos os dias. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, me pergunta que eu respondo. Eu escrevo meus pensamentos, aí eu treino em casa mesmo, porque eu não gosto de academia. Eu tenho uma lista de coisas que eu preciso criar, porque eu criando, eu mostro pro mundo que eu sou filha do Criador. E essa foi, assim, a maior saída que eu tive na minha vida. Agora já tá chegando 10 minutos, eu fico impressionada. Como que a gente conversando assim, 10 minutos passa tão rápido? Me explica. Quando eu tô 10 minutos no serviço, parece 2h30. Um beijo, fica com Deus, se cuida muito e cria. Mas lembra, cria e mostra pro mundo, porque ele quer saber o tamanho de que você é. Beijo, fica com Deus, eu amo fazer isso aqui.